Antes de postar este relato, pensei bem no que iria dizer, não tenho certeza se realmente era um lobisomem. Muitos vão dizer que lobisomem não existe, mas esta história é somente para aqueles que acreditam. Eu particularmente achei muito estranha a situação. Vamos lá, diga você o que achou. O meu trabalho não é fixo, trabalho em diversas cidades, vivo viajando, fechou o negócio e me pagou, eu viajo a qualquer cidade, pro exterior ainda não fui, mas se me contratar, está tudo bem, eu vou. Certo dia, se não me engano era uma quarta-feira, fiquei um pouco confuso no acontecido, ainda não era quaresma. Uma pessoa, digo um cliente, me ligou à tarde solicitando meus serviços, conversamos bastante, e ele me disse que estava precisando com urgência. Fizemos nossa negociação e me pagou uma parte conforme combinado e disse a ele que na sexta-feira estaria lá, trabalharia final de semana também, tudo nos conformes. O ônibus a que eu ia para esta cidade era às 16 horas, como dizem, acho que sou filho de mineiro, cheguei à rodoviária às 14, conheço praticamente todos que trabalham lá. A primeira coisa que fiz foi encostar-se a uma lanchonete, pedi um café e começamos a jogar conversa fora. Não sei quem começou o assunto, mas estava rolando um papo de lobisomem, eram duas pessoas desconhecidas, um jurava de pé junto que existia, o outro jurava que não existia, eu fiquei ali naquele embate, e nem os conhecia. De repente eles viram para mim que estava conversando com o dono do bar, e um deles fala, qual é a sua graça? Fiquei um pouco sem jeito, não entendi a pergunta, já estava ficando bravo com ele, então o dono da lanchonete interveio e me disse, ele está perguntando o seu nome. Fiquei um pouco sem graça e fiz o possível para não demonstrar, meu nome é João, ele disse prazer, o meu é Fernando. Logo em seguida já me perguntou, o que o senhor acha desta baboseira de lobisomem, o senhor acredita? Fiquei em dúvida, achei que dependendo da minha resposta ia por mais fogo naquela discussão. Decidi entrar na deles, sim eu acredito, inclusive já ouvi muitas histórias sobre lobisomem, e outra coisa, já presenciei um também. O amigo do Fernando um pouco mais acanhado me olhou dentro dos olhos e falou, tá vendo Fernando, não é só eu que acredito. O Fernando meio sem graça, me falou, não creio, um senhor acredita em lobisomem, e já viu também, vocês dois devem estar vendo coisas. Percebi que aquela história não ia dar boa coisa, resolvi me afastar dos dois, assim evitaria transtornos. Fui para o outro lado da rodoviária, ela tem um vão livre enorme muito bonito também, percebi que o amigo do Fernando me seguia com os olhos à distância, comecei a ficar um pouco preocupado, só não fiquei apavorado porque tinha concordado com ele, acho que ficamos amigos. Aquilo começou a me incomodar, fiz de tudo para sair do raio de visão dele, mas nada. Quando fui perceber, ele já estava do meu lado puxando conversa, a pergunta foi a mesma. Sim, eu acredito em lobisomem, não que hoje em dia seja tão frequente como antigamente, mas em alguns lugares deve ter. Na sequência me perguntou para onde ia, por não conhecê-lo, menti meu destino, não tinha ideia de quem era aquele rapaz. Ele me disse estar indo para Minas Gerais e que o Fernando também ia, e mais, por coincidência no mesmo ônibus. Comecei a me esquivar daquele rapaz, mas me seguia constantemente, foi quando o ônibus dele chegou. Ufa, estou livre e eles já vão e eu vou ficar aqui tranquilinho, ainda tenho 1h30 para guardar minha condução. Foram embora, eu voltei para a lanchonete e comecei a conversar novamente com o dono da mesma. Antes que eu falasse algo, o dono da lanchonete já veio dizendo que aquelas pessoas eram importunas, vê lá, que papo furado é aquele, pode ver é tudo doido. Disse a ele, sim são doidos, mas não posso deixar de falar que também já vi lobisomem, o dono da lanchonete sorriu e falou, minha avó também já viu, minha tia também. Demos risadas e o tempo passou, meu ônibus chegou, até outro dia. Confesso que fiquei com aquela ideia fixa na cabeça, mas com o tempo achei bobagem, deixa pra lá. Chegando ao meu destino, me fixei em uma pensão, fiz todo o trabalho que havia combinado, recebi e fui embora. Tenho a mania de anotar em um caderno velho que tenho, todas as minhas despesas e ganhos. Anotei como qualquer viagem comum até mesmo aquele dia, já tinha até esquecido daquela conversa. 3 semanas depois estava em casa sem fazer nada, resolvi mudar minha rotina, pois minha mulher fazia questão que jantássemos todos na mesa, mudei um pouco, peguei meu prato e fui para a sala jantar e assistir TV. Tava passando o jornal, no meio da matéria começaram a falar, quer dizer deram a notícia de que um ônibus havia se acidentado e nele após a saída da penúltima rodoviária, só havia o motorista e 2 passageiros, sendo que o motorista e um passageiro teriam sido atacados por um animal levado clandestinamente dentro do ônibus. O outro passageiro ainda não tinha sido encontrado, e o ataque teria sido de um animal grande. A polícia de posse do registro dos passageiros resolveu ir até a residência daquele que ainda não tinha sido encontrado, antes tentaram ligar várias vezes e não obtiveram êxito.
Chegando lá, uma senhora saiu para atender os policiais. Questionado o nome do morador o qual constava na passagem, ela disse que morava ali já há uns bons tempos e não o conhecia e não conhecia ninguém com aquela descrição. Quer dizer que ele ainda está solto e viajando pelas rodoviárias do Brasil. Misericórdia!